E eles ficaram meio chateados, porque até reconheceram que, pô, nós somos assim, então, certo, a gente não tem mesmo nada para oferecer, né? E, claro, isso com, né, tem para quem quiser ler, né, e é melhor, tem toda uma explanação direitinho, né, mas em miúdos aconteceu assim. E aí passou alguns momentos e Jesus chegou na casa do Levi e ele resolveu contar, né, alegremente contar para Jesus e sorriu ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E tu vê que quantas vezes nós damos um fora desse jeito, né? Quantas vezes a gente por informação, por desinformação, nós também cometemos essa gafe horrorosa que Levi cometeu, né? Porque ele se deu conta no momento que estava falando isso para Jesus, porque ele falou, né? Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. E aí ele se deu conta que tinham alguns colegas apóstolos ali dele que também eram pessoas que não tinham poder aquisitivo, né? E que estavam ali contribuindo. E aí ele se dando conta, né, da gafe, ele resolveu dar uma remendada dizendo: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes, desassombrados e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E Jesus, muito paciencioso, né, que maravilhoso que colocou, né, para Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Então, Jesus fez questão de colocar que eles eram deserdados da família humana, né? Que nós é que tínhamos abandonado, né, as pessoas ditas desafortunadas, né? Que quem é que pode dizer que eles eram infelizes pelo fato de terem limitações, né? E Jesus continua, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E é verdade, né? Quando a gente está passando por dificuldades, é que nós nos aproximamos muito mais de Deus, porque a gente precisa de ajuda, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com alta preocupação, com a mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Então mostra assim, né, que Jesus, claro que ainda continua o diálogo entre os dois, né, só trouxe um pedacinho aqui para que Jesus já nos falava há mais de 2000 anos, né, que as diferenças eram apenas diferenças, que não tinha por que nós nos preocuparmos em achar que um outro tinha mais condições do que a gente, né? Foram tempos difíceis para todos que viviam naquela época. Imagina tendo limitações físicas ou mentais, né? Para esse pessoal, né? Que chegou para o Levi, que tinha essas limitações, que o Levi achava muito horrível, né? Porque tanto que ele achou que eles não tinham condições de ajudar. Imagina para eles, né? Com deficiências, com transtornos, com síndromes, devia ser muito mais difícil. Porém, felizmente, hoje nós falamos, debatemos, refletimos muito mais sobre os nossos comportamentos diante dessas diferenças, que são inúmeras, de corpo, de gênero, de opinião. Nós já evoluímos muito, mas ainda falta um longo caminho a ser percorrido, principalmente com relação à divergência de opinião. Agora nós estamos chegando na fase das eleições, né? Perdão. E ali é um teste, né? Nesse momento vai ser um teste para nós respeitarmos as diferenças de opinião, né? Que são inúmeras. A Casa Espírita, o que fazer diante desse tema? Como a Casa Espírita pode contribuir para esse tema
diferenças, né, para esse tema diversidade. E a nossa evangelização infanto-juvenil, como é que a gente pode tratar desse tema com as nossas crianças, com os nossos jovens? Como nós vamos agir diante das diferentes crianças e jovens que se aproximam das nossas casas espíritas para entrar nas nossas evangelizações, para adquirir o conhecimento e o consolo que a doutrina espírita nos traz? O espiritismo, ele nos ajuda de uma forma imensa, contribuindo como uma doutrina consoladora, como uma doutrina esclarecedora, como uma doutrina que nos reeduca, educa e reeduca. Nós temos, além das obras básicas que falam muito, né, sobre a importância, da gente respeitar as diferenças, né, sobre todos os assuntos morais que nos ajudam na nossa reforma íntima. Além disso, ainda tem várias outras obras complementares, né, que nos ajudam, nos orientam a como agir diante das diferenças, diante da nossa dificuldade de enfrentar as diferenças. Porque nós ainda temos, né, eu digo nós, no geral, é claro, né, muitos de nós ainda temos dificuldade diante das diferenças, não sabemos como agir, agimos muitas vezes, metemos os pés pelas mãos e agimos como Levi, né? É claro que ele não fez por mal, porque eu me enxergo muitas vezes no lugar do Levi. E eu não considero que eu faça, quando eu cometo essas gafes, eu não considero que eu estou fazendo por mal, né? Então, mas a gente já está no caminho certo porque estamos tentando nos melhorar. E é importante também que a gente lembre que, independente da causa e do efeito, porque a gente vê muitas pessoas pensando, mas se o fulano tem essa limitação, se ele tem essa dificuldade física ou essa dificuldade mental, né, intelectual, é porque ele deve ter sido isso, isso e isso na outra vida. Não sabemos, e isso é o que menos importa para cada um de nós. A gente, aí já é um outro treinamento, né, o de não julgar. O que importa é que essa pessoa, que pode ser nós, que pode ser um parente nosso, que pode ser o nosso vizinho, afastado da gente, pode ser, é uma pessoa. Seja ela com uma restrição motora, sensorial, intelectual, de qualquer outra ordem, qualquer outra diferença que ela tenha da gente, né? E nós falamos dessas restrições porque nós temos crianças na nossa evangelização que têm algumas restrições físicas, né? E até motoras e sensoriais, né? Mas essa pessoa é um irmão, e é isso que a gente tem que lembrar, né? É um irmão, é um espírito que está em evolução e que necessita, como cada um de nós que podemos nos considerar dentro do padrão estabelecido pela sociedade, mas todos nós, independente de termos ou não limitações, de sermos diferentes ou não do padrão, todos nós somos iguais no sentido de que nós necessitamos do aprendizado, nós precisamos ter experiências que nos deem um aprendizado para reparação das escolhas más que nós fizemos anteriormente, no passado, né? Para desenvolver outras habilidades que até então nós achávamos que não tínhamos, né? A gente muitas vezes não conhece a habilidade do nosso olfato ou do nosso tato até termos a dificuldade da visão. A gente muitas vezes não tem a noção da importância da acessibilidade até nós termos necessidade. Então, muitas vezes essas coisas se apresentam para nós justamente para que a gente possa aprender com elas, né? Tudo é aprendizado, nada é castigo divino. Hoje pode ser o outro que está com essa dificuldade, amanhã pode ser eu, através das sucessivas reencarnações. E na evangelização é muito importante que a gente trabalhe essas diferenças com as crianças e com os jovens. No ano de 2012, eu procurei foto, procurei algum vídeo, não achei, mas nós fizemos uma apresentação, porque a gente sempre trabalhou, né? Existem aulas específicas, aulinhas específicas, tanto para as crianças quanto para os pré-adolescentes e para os adolescentes da evangelização. Existem aulas específicas para trabalhar as diferenças, o respeito às diferenças. Mas todos os dias de evangelização é trabalhado isso em aula, porque eles precisam aprender a conviver,
né, com os colegas, então de alguma forma ou de outra é trabalhado. Mas num desses trabalhos que a gente fez, foi uma apresentação que nós fizemos com todo o pessoal da evangelização, lá no inicinho, né, a nossa casa foi fundada em 2009, mas em 2012 nós fizemos esse trabalho, onde a gente usou uma música do Patati Patatá, que era uma música que, embora seja cantada por palhaços, e é uma música lindíssima, lindíssima. E é uma música que fala sobre as diferenças. E vou pedir licença até para cantar, entre aspas, que é uma música até que nos emocionou muito na época, e eu lembro que na apresentação a gente colocou alguns com peruca, outros com óculos, eles tentaram, né, se fantasiar de formas diferentes e com gostos diferentes para mostrar as diferenças. E a música dizia assim: os meus amigos são diferentes, se olhar você vai ver que eu tenho amigos de todos os tipos, e é assim que deve ser. E aí, durante a música, eles colocam diferenças entre amigos. O Marcelo tem a pele escura e o cabelo cacheado. A Fernanda é branquela, de cabelo ondulado. Os dois são bons amigos, estão sempre lado a lado. E dá outros exemplos também, né? Mas no final, que é uma frase assim muito legal, que diz: ninguém é igual, somos todos diferentes. E o que importa mesmo é o que a gente sente. Então foi lindo, foi um momento lindo, né, da nossa apresentação, onde a gente trabalhou, né, essa música com as crianças e com os jovens também. E eu me lembro, me arrepio até, me emociono lembrando, porque foi um momento muito legal de troca de energia, né? E todo mundo abraçado, cantando. Foi muito bom. Uma pena que eu não pude trazer a foto. Mas eu tenho outras fotos, até se o senhor puder me ajudar compartilhando, seu Flávio. Sim. As fotos que eu trouxe. Lá. Chegando. Aí nós temos, ó, nessa foto, a gente tem um momento em que nós trabalhamos as diferenças de gerações. Isso foi em 2019. Nós queremos fazer novamente esse tipo de encontro, mas vamos ter que esperar um pouquinho, né? Até dar uma sentada na poeira. Mas em 2019 nós levamos a nossa juventude para cantar, né, e tocar junto com os idosos, no pensionato de idosos que tem aqui em Rio Grande, do lado do Hospital do Coração. E foi muito legal, muito, muito, muito legal. A gurizada conversou, eles escutaram muito os idosos, eles cantaram juntos. Teve uma senhora que inclusive desencarnou ano passado, a dona Lucy, que participou também, né, com a gente. Ela até, acho que não botei foto dela aqui. Aqui mostra, né, os nossos jovens sentados, escutando os idosos contarem as suas experiências, né? Aqui tem nessa outra foto também essa senhora, né, contando história, e a gurizada aqui bem atenta, né? Aquela lá no fundo que é a dona Lucia, ela tinha, né, 100 anos na ocasião, e ela tocou piano para nós. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente queria mostrar para os nossos jovens que são privilegiados, não só por participar da evangelização, né, que já é um privilégio, mas eles não têm grandes dificuldades, né, financeiras, e tem família, a maioria deles tem família estruturada, tudo mais. Mas a gente queria mostrar que a vida não era tão fácil assim, né, e até a diferença mesmo de experiências, né? É tão bom a gente conhecer o futuro, né? E para os idosos foi maravilhoso lembrar a juventude, né? Eles contaram histórias, foi maravilhoso, né? Da sua juventude. E aqui nós temos também, deixa eu ver se aqui mais para adiante, aqui a gente tem um trabalho, né, que a gente tem com as crianças nessa atividade aqui. Como é o nome dessa brincadeira? Agora me fugiu o nome. Mas é uma brincadeira, é o Twisted, eu acho, não me lembro, mas tem outro nome mais comum. Mas as gurias trouxeram esse jogo para trabalhar as diferenças
com eles, né? As Alessandras, que são as evangelizadoras aí do primeiro ciclo, trazem, né, sempre atividades diferentes para que a gurizada se divirta estudando a doutrina espírita, e elas trabalharam já esse ano, né, as diferenças do respeito às diferenças do corpo, né, para eles se aceitarem e aceitarem o outro também, que é muito importante, a autoaceitação, né. Depois eu acho que tem mais uma aqui. Aqui nosso maternal aqui também trabalha a aceitação do corpo, as diferenças. Só que o que a gente reparou com todo esse trabalho que a gente tem, né, na evangelização, nós reparamos que quem precisa mesmo trabalhar o respeito às diferenças não é essa nova geração de agora. Quem precisa mesmo trabalhar o respeito às diferenças é a minha geração e as gerações anteriores, sabe? Porque conversando com as gurias, né, com as evangelizadoras, a gente vê que para as crianças não tem diferença, não existe diferença. Eles querem apenas brincar e ter amigos, né? A gente conversando, vendo que para eles não importa a cor da pele, nem se lembram disso. Não importa o gênero, nem querem saber. Não importa se ele tem alguma síndrome, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem algum transtorno do espectro autista. A criança não quer nem saber. Tanto a criança quanto o jovem. Eles querem se dar bem uns com os outros, eles querem ter amigos, eles querem debater os assuntos. Estão nem aí. Isso é uma dificuldade, uma questão que eu vejo para minha geração, da minha geração para trás. E aí a gente vê também que nós precisamos nos preparar internamente. Primeiro a gente tem que dar uma aulinha de evangelização para nós mesmos, para depois falar para eles, né? Eu, como professora também, eu dou aula na rede pública estadual do Rio Grande do Sul, aqui no Cassino, na Escola Silva Gama, e eu reparo, eu tenho 3 terceiros anos do ensino médio. Eu já tive outras turmas, né? Outras séries, né? Que eu dava aula, e sempre que a gente tinha alguém dito diferente, né? Ou com dificuldade de locomoção, ou alguma criança com síndrome de Down, ou com o transtorno do espectro autista, não era uma questão. Todos se davam bem. Todos. Ninguém se importava com nada, né? Hoje, no terceiro ano, que são adolescentes, né, jovens que querem festa, querem se divertir e tudo mais, nós temos um aluno com transtorno do espectro autista, e é um rapaz que se dá bem com todos, sabe? Ele é incluído sempre nos grupos, não é uma questão, sabe? Que a gente fica pensando, será que vão excluir? Não, eles nem pensam nisso. Todo mundo conversa junto, todo mundo se dá bem. O que precisa ainda ser trabalhado, né, do respeito às diferenças, é na diversidade de opinião. Ali na minha escola eu vejo isso, né? Que ainda eles têm dificuldade de aceitar o que o outro pensa. Mas com relação às diferenças físicas, de cor de pele, ou se tem alguém diferente porque tem algum transtorno, isso não é dificuldade para eles. Claro que isso de uma forma geral, a gente sabe que existem as exceções, né? Ainda tem alguns espíritos que ainda, né, dessas novas gerações que ainda são antigos como eu, né? Mas são é como se fossem da minha geração. Mas é um trabalho que deve ser feito com a gente, né? Primeiro. E aí a gente aprende tanto com essa gurizada da evangelização e com a juventude em geral, né? E a gente sentiu isso na evangelização, porque nas nossas turmas atuais de evangelização, nós temos uma criança e um jovem com transtornos do espectro autista. Uma criança no maternal, que é nessa turminha. O senhor pode colocar para nós de novo, seu Flávio? Isso, nessa foto aí, ó. Nessa turma, nós temos uma criança com transtorno do espectro autista, e também temos na juventude, que eu trouxe foto, já vou mostrar. E foi uma preocupação da mãe do menino, tu vê aqui, ela é jovem, mas ainda ela estava com preocupação, né, de conversar com as crianças, porque quando o menino estava na aula, né, isso, quem dá aula de evangelização para essa turminha é a Cristiane Solano e a Fernanda Rodrigues.
elas comentando, né, que a mãe estava preocupada porque o menino, quando chegava na aula, às vezes, não sempre, ele precisava fazer algumas atividades adaptadas, às vezes ele dava alguns gritinhos, tudo mais, mas as crianças não se observava que elas davam atenção para isso. Para elas, tudo bem, né? Só que a mãe se preocupou, e aí fizeram um trabalho com as crianças e com os pais. Num primeiro momento mostraram esse, que eu não vou passar o vídeo, eu só tirei um print para que as pessoas que tivessem interesse pudessem dar uma olhada, mas eu tirei um print, né, para o pessoal ver. Essa moça, que é do canal Fafá Conta, ela conta histórias. E ela contou uma historinha desse livro da Andrea Werner, que é Meu Amigo Faz. E as gurias passaram esse vídeo para as crianças do maternal, que eram de 3 a 5 anos, né? Eram e são de 3 a 5 anos. Passaram esse ano. E elas assistiram o vídeo, adoraram a historinha, né? Foi maravilhoso. Depois elas desenharam, né? Pintaram, aliás, o coração com o quebra-cabeças, que é o símbolo, né, da campanha de valorização, né, do autista. Fizeram as pinturas, tudo mais. Depois passaram um vídeo também para os pais, né, para que os pais também tivessem a conscientização do que é o autismo, né? Porque a gente não tem tanta informação quando a gente não tem isso na família.